Oi, oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Já vou pedindo para você, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, bora compartilhar, se inscrever, deixar o like, que eu peço a ajuda de vocês para a gente chegar em 30 mil até o final do ano. Hoje, gente, vou mostrar para vocês como decorar um bolo e vou mostrar recheando também. Então, bora acompanhar até o final para não perder nada. Vou passar várias dicas. Então, é bem legal vocês acompanharem tudo, combinado? Então, gente, esse vídeo é continuação do vídeo anterior, que se você não viu, eu vou deixar até inclusive nos cards para vocês darem uma olhadinha. E eu peço desculpa por ter atrasado um pouquinho. Esse vídeo era para sair hoje às 3 horas, porém acabou que atrasou um pouco. Mas bora acompanhar aí o vídeo que tá muito top. Então, pessoal, bora iniciar aí recheando o nosso bolo. E se vocês não viram o vídeo anterior a esse, eu mostrei para vocês o recheio, como que eu fiz, tudo certinho, passo a passo. Então, se você não deu uma olhadinha, eu vou deixar nos cards para vocês olharem. Então, com aquele recheio, eu vou rechear esse bolo, que ele é um bolo de aro 20 centímetros de diâmetro, e ele ficou com uns 9 de altura depois de pronto. Por que que geralmente ficou um pouco mais baixo do que o normal? A cliente queria um bolo um pouco maior que um de 1 quilo, porém ela queria um pouco menor que um de 2. Então esse bolo era para ser um bolo de 1,5 kg e depois de pesado, pronto, finalizado com toda a decoração, ele pesou 1,8 kg certinho. Então para vocês que querem ter uma média aí mais ou menos de peso, nessa altura, com esse recheio, ele ficou com 1,8 kg, ele ficou com uns 8,5 de altura mais ou menos. Aí vocês podem reparar que ali em cima a massa nem estava tão certinha, porque não é uma receita inteira daquela de 4 ovos. Eu fiz 3/4 daquela receita, então no caso foi uma receita de 3 ovos. Aí, gente, eu cortei o bolo e inclusive mostrei para vocês cortando, que o pessoal sempre me pergunta. Eu corto com esses niveladores de bolo mesmo, ele é bem simples de você usar. Eu acho bem mais rápido do que utilizar faca e ele é bem prático mesmo. Aí agora eu tô com o recheio e vocês podem olhar que o recheio é bem firme mesmo. Inclusive, esse bolo foi pro mesmo dia. O cliente pediu na parte da manhã, perto do almoço, e ele recolheu no final da tarde. Então, realmente eu fiz esse bolo tipo do meio-dia até umas 5 da tarde, 5:30. Então, realmente, se você tem uma massa boa, um recheio estruturado, mesmo que seja de última hora, um bolo assim mais corrido, ele fica firminho também sem problema nenhum. Inclusive eu fiz o bolo, cortei ele, recheei e depois ainda deixei descansar na geladeira. Então vocês podem reparar que quando eu for decorar ele vai estar bem firminho mesmo. Aí, no vídeo anterior eu mostrei para vocês a quantidade. Para esse bolo eu utilizei 300 ml de chantilly. Ficou uma camada muito boa de recheio, não ficou uma camada muito fina, também não ficou muito grossa. Então achei que ficou bem legal. E enquanto eu vou passando aí com a colher, eu coloquei os pedacinhos de morango também. Eu vou falar para vocês a respeito de valor, porque o pessoal sempre me pergunta a respeito de preço de bolo e tudo mais. O meu bolo de 2 quilos, que ele dá entre 2 quilos até 2,5 kg, ele é no valor de R$ 90. E o bolo meu de 1 quilo, que é o aro 15 por 10, eu cobro nele o valor de R$ 50. Porém, já que o cliente queria 1,5 kg, aí eu cobrei R$ 70. Então eu fiz o cálculo, para mim está valendo praticamente a mesma coisa do que um bolo de 2 quilos, de 3. Então realmente dá para vender por esse valor. Porém, como eu sempre falo para vocês, é muito importante calcular o valor que você gasta. Porque às vezes você mora em outra região, paga um valor diferente do produto que eu pago, trabalha com outra marca, às vezes o chantilly, o recheio, alguma coisa assim acaba saindo mais cara. Então por isso que é muito importante você calcular o custo aí que você gasta para fazer o bolo. E aí, gente, agora eu vou falar também sobre tempo de geladeira. Enquanto eu vou, antes de falar, eu já vou pedindo também, por favor, se você já está gostando do vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve por favor para ajudar o canal a crescer, porque eu faço vídeo com muito carinho para vocês
Então bora compartilhar, se inscrever, mandar para os amigos aí no WhatsApp, no Facebook, que eu agradeço muito vocês. Inclusive, qualquer dúvida que você tiver também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, combinado? Aí, gente, de tempo de geladeira que o pessoal sempre me pergunta, esse recheio, por causa de ser um recheio tipo mousse e ele ser um recheio bem estabilizado, que eu passei a dica para vocês no vídeo anterior, o que acontece? Se você montar ele e já desenformar na mesma hora e já decorar, ele já vai estar perfeito, porque ele é um recheio bem firme mesmo. Porém, eu não indico você fazer isso, por exemplo, para um brigadeiro, um doce de leite e tudo mais. Inclusive, quando é bolo de última hora, eu só vendo bolo de mousse, porque geralmente os mousses eles ficam mais firminhos mais rápido. Então, gente, aí só que, por exemplo, aconteceu um problema e o recheio seu não ficou tão firme. Aí você pode deixar 2 horinhas ali na geladeira, descansando bem geladinha, geladeira. Vai ficar perfeito também, fica bem legal, pode fazer aí sem problema nenhum. Aí agora eu vou finalizando, molhando aí. E para o pessoal que me perguntar a quantidade de leite que eu utilizei para mim molhar esse bolo, eu molho ele com leite. Eu gastei uma bombinha, eu acho que uma bombinha dessa tem 250 ml. Mas foi a quantidade certinha para esse bolo. Aí agora eu vou cobrir com plástico filme aí. E eu deixei uma horinha e meia, 2 horinhas na geladeira e depois já vim decorando, que eu vou mostrar para vocês a decoração também. E, gente, vocês podem reparar que ele está passando da forma, mas é porque essa forma não é a de 20x10, essa é 20x7, se eu não me engano. Então, por isso que está assim. Mas agora, bora decorar esse bolo aí. Vocês podem reparar que o recheio está bem firminho mesmo. Tem uns pedacinhos de morango que é bem gostoso. Então, bora dar uma olhadinha no vídeo se você não viu, porque tá imperdível e tá bem top mesmo. Vocês podem reparar que o recheio tá bem firminho. E esse bolo eu vou fazer uma camada mais fininha de chantilly, porque essa cliente não gosta muito de chantilly, sabe? Porém, também não pode fazer uma camada muito, muito fina, porque senão tem perigo do seu bolo, quando ficar na geladeira, ele rachar, ter algum problema assim. Então, você pode fazer uma camada mais fininha, porém é muito importante você tomar cuidado com isso. E aí, gente, a quantidade de chantilly que eu utilizei para esse bolo, eu bati 350 ml de chantilly. Foi a quantia exata para mim decorar todo esse bolo, para fazer as rosetas em cima, para fazer o acabamento. Inclusive, sobrou uma colherzinha rasa de chantilly. Então, realmente foi a quantia perfeita para esse tamanho de bolo. Porém, como eu sempre falo para vocês, às vezes isso pode não dar para você, às vezes até pode dar e sobrar. Por quê? Vai depender da marca do chantilly, porque tem alguns que rende mais, tem uns que rende menos. E outra coisa que pode variar, às vezes é a temperatura do seu chantilly. Tem vezes que quando ele está mais gelado, ele rende um pouco mais. Se na sua cidade está um pouco mais gelado, geralmente ajuda também. Então tem muita coisa que interfere no rendimento, na quantidade do chantilly. Então, por isso que eu falo para vocês terem uma média. Porém, se você tem medo de não dar, bate um pouquinho a mais para não ter problema nenhum. Aí, gente, agora eu estou utilizando um pratinho de isopor também aí no bolo, que o pessoal sempre me pergunta, esse pratinho de isopor, eu compro com um fornecedor aqui da minha cidade mesmo, e ele é fornecedor de embalagem. Então, ele tem aquele prato de papel laminado, ele tem esse de isopor, e eu gosto do de isopor porque além de ele ser mais barato, ele é mais resistente que, por exemplo, aqueles de laminado que geralmente bastante gente usa. Porém, se você utiliza o laminado, não tem problema também, é só fazer um bolo mais estruturado, e se você tiver um pouco com medo e tudo mais, compra 2 pratinhos laminados e cola um no outro, que aí não vai ter problema, entendeu? Aí ele vai ficar mais firminho e vai ficar muito top pra gente trabalhar. E, gente, aí para mim fazer essa tonalidade, eu não mostrei para vocês, mas eu só coloquei um pouquinho de vermelho. E o que acontece? Lucas, mas vermelho você fez rosa? Sim, porque você colocando pouca quantidade, ele vai ficar um rosa. Então, eu coloquei bem pouquinho mesmo e ficou esse rosa clarinho que eu achei que ficou super lindo.
Inclusive, depois que eu terminar o bolo, comenta aí que nota que você daria de 0 a 10 para esse bolo. Aí agora eu tô com uma espátula de textura, essas bem simplesinhas mesmo. Essa eu não comprei nem em loja de confeitaria, eu comprei no 99 aqui na minha cidade. Então vale muito a pena mesmo vocês comprarem, porque ela tem 3 risquinhos e fica muito top mesmo. E, gente, vocês podem reparar também que o chantilly tá bem cremoso. Então, a dica que eu dou para vocês, se vocês forem utilizar o chantilly Amélia, é adicionar um pouco de açúcar, porque o chantilly Amélia, ele falta um pouco de açúcar. Então, com isso, além de ele ser um pouco menos resistente, faz que ele fique muito leve. Então, você colocando mais açúcar, ele vai ficar mais cremoso e mais resistente. Então, o que você vai fazer? Aí eu bati 350 ml de chantilly e junto coloquei 50 gramas de açúcar refinado. E se você quiser pode colocar uma colher de leite ninho, leite em pó, alguma coisa assim que vai ficar mais firme ainda. Porém nesse bolo eu não coloquei, vai do que você achar melhor. Aí agora eu vou fazendo a quina do bolo, gente. E para fazer a quina é bem facinho mesmo. E o que eu indico para vocês é utilizar uma espátula dessas bem simplesinha de cortar o bolo. Porque essas espátulas de cortar o bolo, geralmente elas são viradinhas. E pelo fato dela ter esse ângulo meio tortinho, como se ela fosse amassadinha, ajuda a gente a fazer a quina com maior facilidade do que aquelas espátulas retas de confeitaria que geralmente às vezes as pessoas usam. Então, se você puder usar uma espátula assim, é bem legal também. Porém, como eu sempre falo para vocês, é o que vocês se adaptarem melhor. Aí agora em cima já tá com a quina tudo certinho. Eu venho dando só mais um giro para finalizar aí a lateral, ficar bem certinho. E agora eu vou fazer um movimento de aspiral em cima para o pessoal que sempre me pergunta. E ele é bem facinho de fazer mesmo. Então vocês podem reparar que eu vou firmar minha mão e vou girando a bailarina. E conforme você vai girando, vai fazendo essa espiral, então você vai empurrando sua mão para o centro do bolo até finalizar. E, gente, para mim fazer essa espiral, uma coisa muito importante, chantilly tem que estar num ponto bom. Outra coisa também, uma bailarina que tenha um giro bom, porque se sua bailarina fica emperrando e tudo mais, às vezes pode acontecer de não ficar tão perfeito porque ele vai começar a parar no meio do caminho. Então, para o pessoal que sempre me pergunta também, eu vou até fazer o vídeo que em um dos vídeos anteriores eu recebi uns produtinhos e eu ganhei uma bailarina de plástico e o pessoal me perguntou se ela é boa. Então, vou fazer um vídeo também para mim trazer para vocês utilizando a bailarina de plástico. Então, comenta aí se você quer o vídeo da bailarina de plástico. E comenta também que tipo de vídeo que você quer aqui no canal, de bolo, de alguma coisa aí. Então comenta aí que eu quero saber também. Aí, gente, agora eu tô com o bico M da Wilton. Ele é um bico muito bom, muito prático. E ele é um dos que eu indico para você comprar quando você está iniciando. Porque com o mesmo bico, você consegue fazer roseta, você consegue fazer pitanga, você consegue fazer aspiral, você consegue fazer aquele torcidinho, você consegue fazer a cordinha. Então, gente, sem brincadeira, com esse mesmo bico, dá para fazer umas 10 decorações diferentes. Então, vale muito a pena você comprar um desse. Aí agora eu tô com um bico 4B, aí utilizando para fazer esse torcidinho embaixo. E é o 4B da Mago. Porém, se você não tiver, pode ser o bico que você achar melhor, desde que seja um bico pitanga. Você vai conseguir fazer um trabalho similar a esse. Aí eu tô fazendo mais devagarzinho para vocês verem como que faz a espiral. Você gira para um lado, gira para o outro. Então você faz no sentido horário, depois anti-horário, horário, anti-horário. E eu tô fazendo aí um por um. Porém, se você tiver mais prática também, inclusive tem alguns vídeos que vocês podem olhar meu, que você já consegue fazer tudo de uma vez. Então ele é bem rápido mesmo e fica bem bonito. Aí, gente, o bolo já estaria perfeito aí e você já poderia entregar. Porém, o que eu optei? Eu optei em colocar umas pérolas e junto com as pérolas eu vou colocar um laço também. Essas pérolas, para o pessoal que pergunta, é feito de chocobol. Eu compro aquele chocobol branco, ele é bem facinho de encontrar. E junto você coloca pó nacarado. Aí você chacoalha e vai ficar essas pérolas super bonitas aí para você colocar.
Aí vou colocando no miolinho das flores, arrumando certinho para ficar do jeito que eu quero. E mais uma coisa que vocês podem reparar, que geralmente quando a gente faz bolo de roseta, sempre onde que fica o finalzinho, às vezes fica uma roseta mais alta, ou pode acontecer de ficar faltando um pedacinho. Então, para não ficar aparecendo, eu gosto de colocar o laço, porque além de dar um charme, encantar o cliente, fica bem legal também, porque aí os clientes nem vão reparar nisso não. Aí, gente, o laço é esse aqui que eu vou utilizar agora. E o laço é eu mesmo que faço, eu não compro ele pronto. Eu compro a fita de cetim e faço ele. É bem facinho de fazer mesmo. Dá uma olhadinha na internet como fazer laço, porque vale muito a pena e deixa seu bolo super bonito. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Agora eu vou mostrar mais de pertinho para vocês verem o resultado final. Até o próximo vídeo. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.